Olá, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui, Eredi Fernandes, venho falar com vocês agora sobre a ficha de diagnóstico social do aluno. Essa é uma parte muito fundamental, é uma ficha que deve ser realizada no início do ano letivo, especialmente na primeira semana, porque é a forma que nós temos de arquivar, de revisitar, sempre que nós precisarmos saber um pouco mais sobre um determinado aluno. Essa ficha, gente, ela é muito valiosa para mim, porque eu, enquanto especialista, às vezes recebo um aluno que cometeu, de repente, um ato de indisciplina e eu estou passando por um processo de orientá-lo. Então, antes de chamar esse aluno à minha sala para conversar, eu gosto de revisitar essa ficha para saber um pouquinho mais quem é esse aluno com o qual eu vou conversar. Então, é muito importante também para o professor, de repente, redimensionar o planejamento, conhecer um pouquinho sobre a questão de afetividade dele, sobre a questão de moradia, estrutura familiar. Eu já usei muito, por exemplo, em relação à comemoração do Dia das Mães. Eu percebi que várias turmas nós tínhamos alunos que eram criados pela avó, ou então eram criados pelo pai ou pelo parente, e não tinha esse contexto familiar. E aí eu pensei, nossa, um Dia das Mães aqui para a maioria desses alunos dessa determinada turma vai ser um dia muito sofrido. Então, assim, isso vai redimensionando nossas práticas, por isso a importância desse conhecimento. Já vou pedir a vocês, se não são inscritos aqui no canal, inscrevam-se, deixem um like aí para nós, porque assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas e nós vamos construir aqui uma rede. Então, olha só, essa ficha ela é pensada para os alunos que já sabem ler e escrever, ou para aqueles que ainda não sabem e pode contar com o auxílio ledor. Mas é interessante que essa ficha, pelo menos assim, a maioria das perguntas que aqui estão colocadas, ela seja executada nessa ficha de uma forma que o aluno tenha privacidade para responder. Então não acho bacana perguntar muitas coisas que tem aqui assim de forma coletiva. A ficha começa assim: qual o seu nome? Importante dizer ao aluno que isso aqui é o nome de registro dele, né? Como que ele é civilmente registrado, o nome dele completo. Você se identifica com o seu nome? Se não, ele pode colocar lá que ele tem um nome social, ou que ele não se identifica, que ele gostaria de ter outro nome, enfim. Qual a sua data de nascimento? Ele escreve aqui para nós dia, mês e ano, né? De forma numérica. Qual a sua idade? Parece banal, mas eu já me deparei com alunos que não sabiam data de nascimento, e olha que eu estou falando do ensino fundamental 2, que não sabia precisar a idade. Quando eu chamei, porque me intrigou nessa não resposta, ele falou, na verdade nunca comemoraram meu aniversário. Mas você não recebe um parabéns, dia do seu aniversário? Eu não, lá em casa também ninguém faz aniversário. Então já é uma coisa para a gente começar a trabalhar, de repente fazer o dia dos aniversariantes em sala de aula, porque é uma coisa muito triste, né, gente? Qual a sua cor? Dá liberdade também para o aluno, que se identifica como branco, como pardo, e às vezes você olha para o aluno e fala assim, nossa, mas a cor dele é preta, mas ele se identifica de outra forma. Você é de São Francisco? Isso é porque eu sou de São Francisco, aí vocês vão fazer a pergunta na cidade que você esteja aplicando esse diagnóstico. Até me conte aí, tá? Eu gosto de saber, você é de que cidade? Você está aplicando esse formulário em que cidade? Depois conta também se deu certo. E também não se esqueça, viu, gente, de inscrever aí no canal, dá um joinha, porque aí o YouTube vai recomendar isso aqui a outros educadores e nós vamos construir uma rede bacana. Você se sente de São Francisco? Então você se sente desta cidade? Para nós sabermos a relação de pertencimento. De repente a pessoa é daquela cidade, mas ela se sente excluída naquela cidade. Quem é você? Como se vê, o que gosta ou não em você? Aqui é muito importante porque isso para criança, pré-adolescente e adolescente, gente, é fundamental. Porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade identitária muito grande e as respostas aqui podem nos surpreender muito. Como é a sua residência? Estrutura. Qual é o objetivo aqui? Deixe bem claro, não é saber se a pessoa tem uma casa bonita ou tem uma casa feia, enfim. É saber, por exemplo, às vezes a pessoa ela mora ali com outros 6 membros e na casa dela só tem sala, quarto e cozinha. E aí nós já precisamos saber assim, nossa, como que é a acomodação dessa criança, desse adolescente que chega para nós, porque isso às vezes pode trazer esse sentimento de não respeitar o lugar do outro, porque ali é tudo muito misturado. Então assim, é sempre com esse objetivo investigativo.
Aí ele vai colocar mesmo, né? Se tem sala, cozinha, se tem quartos, né? Tem tantos cômodos. Então ele vai descrever. Agora olha, como enxerga a sua residência? Aí já vai ser um valor afetivo, né? Como que ele enxerga essa casa? Né? E aí ele vai tratar assim, é agradável, enfim. Você tem acesso à internet? Se sim, como é esse acesso? Aqui, porque através disso nós vamos saber se nós podemos propor pesquisas relacionadas à internet, fazer um trabalho conjunto ou não. De repente esse aluno não sabe nem manusear. Quem mora com você, cite o nome e o parentesco. Através disso aqui nós vamos utilizar muitas análises para as comemorações da escola. Então é o pai, é a mãe, de repente são dois pais, né? Porque nós sabemos que nós temos diferentes estruturas familiares, são duas mães, então aqui nós vamos saber muito a esse respeito. Como você se sente convivendo com essas pessoas? É importante saber qual é o sentimento dele nesse ambiente. Gostaria que mais alguém convivesse com você? Se sim, conte-nos quem. Se quiser, conte-nos o porquê. Às vezes está sentindo falta de alguém ali e essa falta nos diz muito, gente, mas muito mesmo. Qual a sua religião? É a mesma da sua família? Isso aqui eu acho tão fundamental, porque nós sabemos que o nosso Estado ele é laico. Então, ele respeita as diferentes matrizes religiosas. Mas, às vezes, nós ficamos assim tão intimidados a trabalhar um determinado texto em uma determinada sala. Porque aqui uma religião X condena, enfim. É lógico que nós não podemos tomar partido de uma determinada religião em detrimento de outra. Mas às vezes nós temos ali dentro daquela sala uma maioria que é católica e uma minoria que é evangélica de uma igreja X, né, de uma matriz religiosa X. E aí de repente, num período, sei lá, de Páscoa, essas religiões que estão ali dentro daquela sala, elas congregam de um determinado valor, de um mesmo valor. Então, por que não debater isso com esses alunos? É lógico que não é impondo, não é manipulando, mas é criando mesmo um debate. Ou então questionando como que a sua religião vê esse período e tal. É muito interessante nós sabermos disso. O que você sente em relação aos estudos na escola? Deixe ele ser livre aqui para responder, para a gente saber que tipo de aluno é esse que nós estamos recebendo. Precisa de auxílio nas tarefas escolares, em casa? Se sim, quem o auxilia? Aqui é interessante ele colocar sim e colocar, né? Por exemplo, minha mãe, e às vezes colocar se ela é ou não alfabetizada, né? E explicar, olha, sua mãe, ela te ajuda como? É organizando o espaço, né? Ela é alfabetizada. Por quê? Porque às vezes a mãe auxilia, mas ela não tem ali, ela não sabe ler, ela não sabe escrever. E ele, se ele tiver qualquer dúvida em relação à leitura, em relação à escrita, essa pessoa não vai ajudar e nós precisamos saber disso. Como é a sua rotina de estudos em casa? Aqui é interessante saber se ele tem um horário que é destinado aos estudos ou ele não tem esse horário. E se ele tem, como que é esse horário? São quantas horas? Que tempo que é esse? Se pudesse retirar algo da escola, o que retiraria e por quê? Gente, pode ser estrutural, pode ser em relação à função, pode ser em relação a conteúdos, pode ser em relação ao que ele retiraria. Queria uma liberdade. É óbvio que nós precisamos de uma devolutiva. Explicar com muita maturidade, se de repente ele coloca assim, eu retiraria o professor. Quem pergunta está sujeito a receber diversas coisas. Vamos tentar entender qual é o papel do professor, vamos tentar colocar assim, qual é o lugar de fala, para a gente poder melhorar aquilo que não está bom. Então, é importante que não levem isso aqui como uma ofensa particular. Tá? Nós estamos em formação. Às vezes o especialista vai pegar e a pessoa vai falar assim, tiraria, sei lá, supervisão. Vamos imaginar que ele estivesse lendo essa ficha. Então eu não vou lá investigar quem é esse aluno. Gente, esse aluno, ele me tiraria da escola, hoje eu não simpatizo. Não pode ser isso. Nós já somos pessoas formadas, nós temos que ter essa maturidade para saber lidar com esse tipo de resposta e transformar isso aqui em algo positivo. Porque essa mesma pessoa que na escola quer banir alguém, se for esse a retirada, às vezes na sociedade ela vai entender assim, aqui fulano me desagrada nisso, eu também queria banir fulano. E aí nós podemos entender, nós temos que entender que trabalhamos com formação humana e começar a falar, olha, a questão da retirada, do banir, do não sei o que, ela pode ser transformada. Já parou para avaliar o que fulano tem de bom, o que não tem, mas não fale isso com o aluno,
diretamente, não fale isso olhando para o aluno. Tenha a criatividade de trazer de repente um filme, uma coisa bacana. Se vocês perceberem que aquela sala ela é pouco afetiva, ela é uma sala assim que propõe coisas muito excludentes, tenta modificar esse sentimento que vai tocar esse aluno. Porque se você chama e fala diretamente com ele, ele pode entender assim, então aquela ficha lá foi só para poder me questionar. Isso às vezes é complicado. Se pudesse acrescentar algo à escola, o que acrescentaria? Por quê? Aqui também nós podemos ter muitas respostas absurdas. E aí nós temos que dar a devolutiva para esses alunos falando que algumas coisas, que não são possíveis de serem acrescentadas e o motivo dessa não possibilidade. O que tem mais dificuldade na escola? Deixa ele também descrever. O que ele tem mais facilidade? Em relação ao professor, na sua opinião, qual é o dever dele em relação a você? Então assim, não fica tentando manipular essa resposta não, tá, gente? Fala, olha, eu sou professor, estamos tendo aqui esse nosso primeiro contato do ano. Em relação a vocês vão escrever aí, tanto eu quanto os meus demais colegas de trabalho, que também são professores, qual é o dever nosso em relação a você? É a sua opinião. Tá? Não se preocupe em acertar. O que você acha que é o nosso dever em relação a você? O que você gostaria que o professor fizesse em relação a você? Então aqui eles colocaram o que é o dever, mas o que eles gostariam que o professor fizesse? Você se considera disciplinado? Não explique a ele o que é disciplina, porque ele vai precisar responder aqui, o que é indisciplina para você? E é óbvio que aqui vai ter que ter um momento na devolutiva em que vocês vão explicar o que a escola considera disciplina, o que considera indisciplina. É um excelente momento para trabalhar com os alunos o que aborda o regimento escolar em relação à disciplina, deveres dos alunos. Descreva a escola dos seus sonhos. E aqui é muito interessante depois propor uma roda de conversa com os alunos, discutir com os colegas professores e equipe supervisora, o que os alunos estão idealizando, o que pode ser mudado, positivamente em relação a esse sonho, que eles idealizam. Agora conte-nos, você se considera feliz? O que é felicidade para você? Vamos entender? É tão difícil definir isso aqui, gente? Mas vamos ver na cabecinha deles como que eles definem? Olha, isso aqui é fundamental, porque nós sabemos que a escola, ela precisa trabalhar também pensando na rede protetiva. Você precisa de alguma ajuda que possa ser intermediada pela escola? Tratamento de saúde, aí se ele achar que sim, ele vai marcar. Ele vai colocar aqui, por exemplo, visão, audição, muitos alunos têm problema de visão, depressão, ansiedade ou outro, que ele achar que a escola pode ajudá-lo. Encaminhamento porque sofre algum tipo de violência, então ele precisa de algum encaminhamento porque ele sofre. Ele não precisa descrever, mas obviamente se isso aqui for marcado, isso aqui precisa ser compartilhado. A gestão precisa também conhecer essa ficha. Por quê? Para saber como que vai ser feito o encaminhamento desse aluno para a rede protetiva. Precisa de ajuda, mas não sei explicar, porque tem aluno que fala, nossa, eu estou precisando de socorro, mas eu não sei em que, alguém precisa me ajudar. Isso aqui precisa, olha, isso aqui não deixa isso passar muito tempo sem análise não, gente. Se achar necessário, conte-nos algo que não perguntamos, ou pergunte-nos algo que gostaria de saber. Aí é a liberdade que ele tem de chegar, às vezes ele chega com tantas demandas, e nós não podemos cortar esse espaço. Eu sei que a ficha é extensa, mas aqui nós vamos ter assim muitas informações fundamentais. O que eu faço com essa ficha? Eu acho que a primeira semana de aula, ela não é uma semana para a gente jogar conteúdos e conteúdos não. Isso aqui já vai trazer para nós como que é a escrita deste aluno. A gente já tem um diagnóstico de escrita aqui. Como que é o entendimento desse aluno pelas respostas dele. Então veja, nós não precisamos fazer uma provinha de língua portuguesa para saber. Nós também já vamos ter aqui assim, como que é a localização de informações, dependendo do que ele responde ou não. E nós vamos ter um raio-x muito bacana. Então, professores, o que eu sugiro é que cada professor, de repente professor coordenador, assuma uma sala, não se preocupe com o tempo, de repente faça um horário especial. O professor X vai ficar ali no 6º ano hoje, o outro vai ficar no 7º, o outro no 8º, nós vamos combinar um horário e meio.
ir para o preenchimento dessa ficha, falar com os alunos para fazer com calma. De repente terminou a ficha, vai lá, respira um pouquinho, ou então faça isso antes, dê uma voltinha, ou então coloca as cadeiras em outro espaço, um lugar mais arejado, carregue para um tapete, deixe lá assim com suporte para cada um fazer em caderno, deixa livre para eles responderem. E depois, no outro dia, se o professor já tiver feito a análise toda aqui, o condensado de cada resposta, pegar aqueles temas que são fundamentais, pensar num filme bacana de acordo com essas respostas e trabalhar isso aqui como formação. Supervisão pedagógica, eu, por exemplo, sempre analiso tudo, eu costumo até fazer às vezes um gráficozinho assim, com as respostas, em relação à idealização de escola, o 6º ano, considera a escola dos sonhos, e vou lá e pego os principais tópicos, que foram respondidos. Isso é muito positivo. Espero que eu tenha ajudado, tá? Continuem aí comigo, revisitem os vídeos aí do canal, conheçam os vídeos, tem muita coisa bacana. Um grande abraço a cada um de vocês.